dados são alarmantes, nós não sabemos quando que nós vamos poder recuperar isso. Então, nós temos que lutar o máximo possível para que essas escolas sejam abertas o mais rápido possível. Você tocou em alguns pontos, né, doutora? A essencialidade da educação, né? Eu propus no final do ano passado, justamente um projeto de lei para que tornasse a educação como essencial, né? A gente sempre fala que tem que ser a última a fechar e a primeira a abrir, né? Infelizmente, eu não estou conseguindo colocar em votação, não estou tendo o apoio necessário, né? Então, esse tipo de informação, esse tipo de dados são dados técnicos, são dados alarmantes. Eu acho que convencer a Secretaria de Educação, né, já que já existe, né, agora falando um pouco do jurídico, já existe um decreto em âmbito estadual que permite o retorno das aulas, obviamente respeitando a limitação, respeitando todas as peculiaridades que tem que existir. Então, assim, a gente está tentando para que não haja mais todo esse abismo entre a escola pública e a escola particular. Eu fui visitar no início desse ano, quando voltou, se eu não me engano, estava em 70% nas escolas, a gente estava na fase amarela. Eu fui visitar 3 escolas estaduais e municipais. Dos 70% de presença, viu, doutora, apenas 15% dos alunos estavam frequentando. Então, bate exatamente com os dados que você falou. Porque você tem o desestímulo. Você acha que quantas crianças, a gente sabe da dificuldade que é o ensino à distância, né? E se você não tem o pai e a mãe lá, né, compenetrados ao lado da criança, a gente sabe que é extremamente difícil isso. Se você não tem uma internet boa, você acaba desestimulando. A criança perdeu praticamente um ano. Exato. E agora, antes de começar, só fechando, antes de começar a live, eu estava vendo, estava tendo uma live com escolas abertas com o próprio secretário, né? E parece que o tempo perdido desses 2 anos vão demorar 2 décadas. 2 décadas. Então, uma geração vai ter um prejuízo para a vida inteira, doutora. Exatamente. A gente tem que tirar do debate político. Esquece. São dados técnicos de uma profissional pediatra que fala com propriedade, né? Isso que as pessoas têm que ouvir, né, doutora? Exatamente, né, Marcelo? Eu sempre falei isso, é uma geração perdida. Meu filho é seu filho, é o filho de todos nós que está sendo delegado ao desconhecimento, à falta de educação como serviço essencial. E a gente sabe que a educação, ela é que dá a chance de mudar o futuro. É a educação que vai abrir oportunidade, as portas para que o futuro seja cheio de oportunidades. Com educação a gente diminui criminalidade, com educação a gente diminui população carcerária. Não tem como a gente falar numa nação desenvolvida se a gente não falar em educação como serviço prioritário. E o que nós tivemos foram notícias sensacionalistas a respeito da doença na infância, a respeito da transmissão na infância, o que levou as famílias a terem muito medo de mandarem seus filhos para a escola, o que levou os professores e funcionários a terem muito medo do ambiente escolar, né? Então, as pessoas achavam que o ambiente escolar ia ser um foco de infecção, onde todo mundo ia adoecer lá dentro. E isso foi demonstrado através da ciência que não é assim. Então, por que a gente não abriu escolas? Porque nós não tivemos como prioridade a educação. No dia que a gente priorizar a educação, a gente vai sair desse discurso abrir ou não abrir e vamos realmente fazer todos os esforços para abrir. Eu escuto muito as pessoas falarem assim: ah, mas vocês querem comparar as escolas da Europa com as escolas do Brasil. Gente, escola é escola, em qualquer lugar do mundo. Escola tem que ter sala de aula ventilada, tem que ter pia, tem que ter sabão, tem que ter banheiro limpo e escola tem que respeitar os protocolos agora de distanciamento e de higiene. Então, a gente pode abrir escola assim como a Europa abriu. Por que não? A gente não sofre nenhuma aberração aqui. E a gente tem que cobrar do poder público
para que sejam implantadas as medidas adequadas para que as escolas possam abrir. Empecilhos, dificuldades, problemas irão haver, né? Nós não temos dúvida disso. O que a gente não pode é se contentar que isso é o suficiente. Ah, não, é impossível abrir, então nós não vamos abrir porque nós somos subdesenvolvidos. Não, nós temos que fazer todos os esforços para que a gente possa abrir. E aí falaram assim, mas escola particular se preparou, escola pública não. Eu falo, bom, então vamos parar, né? A gente está há um ano, então as escolas, o poder público, ele não teve a capacidade de se preparar. Claro que teve, né? A gente sabe, é que o foco, mais uma vez, que nem você comentou, eu acho que a educação não é a prioridade, né? É muito mais fácil jogar nas costas de que a escola vai transmitir. Aí eu recebi várias críticas de professores. Claro que eu acho que os professores têm que ser vacinados, que eles devem, sim, ser um grupo de prioridades, principalmente os professores mais velhos, né? Só que isso não impede da gente adotar os protocolos sanitários que as escolas já têm, né? A gente sabe quantas infecções, quantos vírus, né, transitam pelo ambiente escolar. Principalmente a educação infantil, ela já tem essa preocupação, né, doutora? Exato, né? A COVID, ela não é uma doença do pediatra. Ela não é uma doença, ela não é uma preocupação do pediatra. Nós não estamos tratando de uma doença da faixa etária infantil. Ela é uma doença da faixa etária adulta, de 20 anos para cima. Todos os dados demonstram que as crianças, né, que os trabalhos demonstram, que crianças são entre 0 e 18 anos, e alguns trabalhos até 19 anos, elas são pouco acometidas pela doença. Então, os sintomas são leves, elas têm uma baixa gravidade da doença, elas têm uma baixa transmissibilidade. Então, as crianças menores de 5 anos transmitem 5 vezes menos que um adulto, né, um adulto jovem. Não são as crianças o cavalo de Troia da Covid. Quem são os grandes transmissores? São os indivíduos entre 20 e 40 anos, que são sintomáticos leves. Então, eles estão com sintomas bem leves, mas eles têm carga viral mais alta e eles transmitem estando com sintomas leves, né? E as crianças, elas têm menor carga viral. E hoje já se sabe que conviver com crianças menores de 5 anos é fator protetor. Por quê? Porque se elas contraem a COVID, na maioria das vezes elas contraem de um adulto, a criança, em mais de 90% dos casos, não é o caso índice da família, não começam os sintomas com a criança, ela sempre vai contrair de um adulto, ela vai eliminando gradativamente, lentamente esse vírus no ambiente e ela vai meio que preparando o sistema imunológico do adulto que convive com ela para receber esse vírus de uma menor intensidade para o seu sistema imune, para não gerar uma resposta inflamatória tão alta. Então, tem um trabalho irlandês grande que foi publicado com mais de 300 famílias de crianças filhas de profissionais da saúde, que conviver com menores de 5 anos foi um fator protetor para a gravidade da COVID. Então, imagina se eles vão tocar nesse assunto aqui, né, doutora? Vão matar, né, quem comentar isso. E você está comentando aqui, é super interessante, né? Para você ver como a gente tem o quê? Notícias sensacionalistas. A gente não tem o compromisso com a verdade. É o que eu falo para os pais. Ninguém é obrigado a mandar o filho para a escola enquanto o serviço híbrido for ofertado. Vai chegar um momento que não vai mais ser ofertado o serviço híbrido. As crianças precisar estar todas na escola. A educação presencial é fundamental, principalmente para a educação infantil. Mas enquanto for ofertada a educação híbrida, os pais podem escolher. Só que eles precisam escolher baseados em informações verdadeiras e não em informações falsas. Então, muitos casos falam assim, não, eu não vou mandar meu filho para a escola porque ele convive com meu pai e ele vai transmitir o vírus para o meu pai ou para minha mãe, que é o avô da criança, né? Eu sempre falo, você tem que pesar qual é o risco que você traz de transmissão para o seu pai. Porque quem traz o maior risco de transmissão para os avós não são
são os adultos. Então, se eu saio para trabalhar, se eu me exponho fora de casa, se eu quebro barreiras sanitárias, se eu tiro máscara, se eu converso sem máscara, se ainda estou me expondo ainda, quebrando barreiras de protocolos, eu exponho mais os meus pais do que os meus filhos. Então, isso não seria uma justificativa, né? É claro que você pode optar por não mandar, mas você tem que estar consciente da verdade. E não de notícias falaciosas, invenções e sensacionalismos, né? Baratos aí que a gente viu esse mês todo, que inclusive motivou que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicasse uma nota técnica, né? Mostrando realmente os dados da infância em todo o Brasil durante toda a pandemia. Então, foi muito importante esse posicionamento da sociedade, porque estava ganhando um tom muito grande na imprensa essas notícias sensacionalistas. Então, a sociedade veio e falou, não é esse o comportamento da doença na infância, não é essa a gravidade que a gente tem nas crianças, então a gente precisa dizer as notícias que são verdadeiras. Perfeito. E aí eles pegam, por exemplo, né, claro que teve criança que infelizmente faleceu, acho que era uma menina aqui, acho que da região de 12 anos, só que aí eles pegam essa notícia, né, doutor, e eles transformam de uma forma para aterrorizar. Eu não quero tornar a educação essencial e obrigar todos os pais a irem para a escola. A gente tem um sistema híbrido que justamente a gente esquece que tem pais que trabalham em serviços essenciais. E é onde ficam as crianças. Eu sei de várias, entre aspas, creches clandestinas, onde você deixa com o vizinho, né? Imagina como isso funciona na periferia, né? Que um monte de criança junto, que você falou, criança às vezes vai para a escola, ela só tem a alimentação da escola, ela só tem um cuidado lá, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro. Então, assim, são vários outros fatores que as pessoas esquecem o que está por trás disso. Exato. Eu falo que a gente precisa exercitar a verdadeira empatia. A gente tem que olhar além muros. Para o meu filho pode estar ótimo, ele pode estar adaptado no ensino online, eu posso não ter pressa para voltá-lo na questão do aprendizado, mas para muitas crianças, para a maioria das crianças brasileiras, essa não é a verdade. As crianças estão sem nenhum vínculo escolar, elas não tiveram vínculo com os professores, perderam vínculo com os alunos, estão totalmente dispersas no ambiente de casa. Muitas famílias não fazem atividades ao ar livre, a mãe não tem tempo, a mãe trabalha fora, chega à noite em casa, a criança muitas vezes fica sozinha com os irmãos mais velhos. A gente tem altos índices de depressão infantil, de ansiedade nas crianças. Então, inclusive por mudanças comportamentais, a gente tem que ter a escola como prioridade. Nós estamos vendo agora, esse ano, a pandemia das doenças comportamentais. Nós, pediatras, precisamos estar preparados para enfrentar esse ano um alto índice de ansiedade, depressão, de automutilação, de suicídio, de agressão. Meu Deus. Inclusive, adoecimento dos cuidadores. A mãe está sobrecarregada, ela está fora do mercado de trabalho. Muitas vezes ela teve que abandonar o mercado de trabalho para poder ficar com os filhos em casa. Ela está sobrecarregada com o serviço doméstico e sobrecarregada com as lições e obrigações do estudo online. E nós, família, nós não somos educadores. Eu falo que nós, pais, nós temos um alto índice de expectativa no aprendizado dos nossos filhos. Então, nós não somos nem capazes de ensinar, sabe por quê? Porque nós não sabemos lidar com a frustração do erro deles. Né? O professor, ele sabe o que esperar de cada aluno, ele sabe o que cada fase do aluno pode dar para eles, mas nós, pais, não conseguimos fazer isso. Então, as crianças ainda estão sofrendo a nossa falta de paciência na ajuda com o ensino online. Porque nós não somos preparados para fazer isso. Então, acima de tudo, eles ainda sofrem isso. Então, Marcelo, é dramática a situação das crianças, é dramática a situação da educação.
As mães realmente, como a Vivian disse aqui, ó, uma seguidora, estão colapsando, né? As mães, as crianças já chegaram ao colapso, né? E o que aumentou, por exemplo, as crianças em televisão, em videogame, em internet. Eu vejo isso, a gente mora aqui num prédio, muitas crianças não querem nem mais sair do quarto, não querem descer. Isso que a gente, assim, fica em cima, vai, tenta fazer alguma coisa ao ar livre, só que chega uma hora que justamente os pais também entram em colapso, né? Quantas mães abandonaram o emprego justamente para se dedicar ao filho, só que não é só o filho, tem as coisas de casa, né? Tem o pai, enfim, são milhares de outras coisas que envolvem a criança no ambiente escolar, né? O convívio familiar, a harmonia em casa. Então, assim, vamos tentar tirar da parte política, né? Vamos tentar ver a parte humanitária, né, doutor? Tenho trazido profissionais que eles falam justamente isso que você tocou muito no assunto, que é a parte de humanizar, né? A parte de cuidar, vocês médicos, né? Como vocês estão fazendo. Você comentou outro dia que quantas crianças você recebeu no seu consultório, que no ano passado, o ano retrasado estava na época da gripe, agora são casos parecidos com adultos, né? Entre aspas, doenças de adultos. Que mundo a gente está vivendo? Que mundo a gente vai preparar para as nossas crianças? É isso aí, né? Nós estamos tendo doenças que não são da faixa etária infantil, né? Depressão, ansiedade, suicídio. A obesidade infantil está alarmante. Eu falo que nós estamos desacostumando de ver crianças com peso normal. Né? Chega uma criança com peso normal, o pai vem reclamando, acha que ele tá magrinho, né? Porque tá tão intenso, tão elevado o índice de obesidade infantil, que uma criança com peso adequado, nós acreditamos que ela tá com peso errado, que ela tá desnutrida. Então, o uso de telas favorece isso, porque você aumenta o consumo de snacks, você aumenta o consumo de produtos ultraprocessados, então é o pacotinho, é o Danone, é a bolacha, é o bolo com açúcar. Então, a criança não percebe o que ela está comendo, não existe aquele momento da refeição em família, as crianças estão comendo sem rotina, dormem até... Hoje eu até recebi uma criança, uma menina adolescente de 13 anos, ela acorda 3 horas da tarde. Meu Deus, cadê a rotina? Exatamente, não tem rotina. Então a gente pede todos os dias, voltem à rotina. Tenham horário para acordar, tenham horário para dormir, tenham horário para fazer as refeições, tenham horário para poder fazer as lições de casa, né? Então isso é super importante. Mas como exigir isso, né, doutora? Depois de um ano tudo parado, e depois, quando a gente pensou que fosse voltar ao normal, de repente vem um balde de água fria e volta tudo a estaca zero, a gente retroage a mais dramático mês da pandemia, né? Então, assim, a gente cobrar também isso, acho que os pais já em colapso, né? Querendo que tenha uma rotina, que volte à escola, que volte convívio, aí vem mais esse balde de água fria. Exatamente. E aí muita gente perguntando quando volta, né? Isso, minha opinião, né, assim, de acordo com os dados recentes, nós passamos por um momento muito delicado, no aumento do número de casos em março, no aumento no número de óbitos, né, nós tivemos quase 4.000 óbitos por dia, foi um aumento assustador de óbitos, e nós tivemos uma toada elevadíssima de casos de ocupação de leitos de UTI. Então, o que a gente percebe é o seguinte, a gente percebe que com dados recém-publicados, de acordo com as escolas que foram abertas desde setembro do ano passado, e a escola aberta não aumentou a circulação de pessoas, que esse era o grande medo de abrirmos escolas, que isso pudesse aumentar a circulação de pessoas, e com isso a gente pudesse aumentar o número de pessoas no transporte público, o número de pessoas circulando, então aumentando assim a contaminação. Então isso não se concretizou, de acordo com os dados publicados, né? Não houve esse aumento.
E não houve aumento no número de casos e de óbitos relacionados ao ambiente escolar. Então, o que é mais importante foi que abrir a escola não mudou a curva natural da pandemia, né? A escola foi fechada lá no início do mês de março. Isso. E a pandemia assumiu níveis assustadores no mês de março, né? Então, não houve impacto do fechamento escolar. Como já se demonstrava isso desde o ano passado, né? Por que se optou no início da pandemia em fechar a escola? Se optou em fechar a escola porque se acreditava que o vírus SARS-CoV, que é o vírus da Covid, se comportasse semelhante ao vírus influenza. Sim. Onde as crianças são as grandes acometidas, onde as crianças são as grandes transmissoras. Só que isso não se confirmou. O fechamento da escola não teve impacto na curva de casos desde o ano passado. E analisando o estado de São Paulo desde setembro, que foi quando as escolas foram reabertas, né? As escolas particulares e depois as escolas estaduais, e infelizmente as municipais permaneceram fechadas, a gente não teve impacto também na curva de transmissão, nem na curva de óbitos. Então, o ambiente escolar, ele se demonstra cada vez mais seguro. Então, vale abrir escolas mesmo na fase emergencial? Vale abrir escolas mesmo na fase emergencial, com 30% de alunos na sala de aula, com protocolos sanitários adequados, a escola aberta para quem precisa, que são as famílias que estão trabalhando fora de casa, filhos de funcionários que trabalham em serviços essenciais, Exato. Crianças que estão enfrentando problemas psicológicos, crianças que estão enfrentando problemas pedagógicos. Então, a escola, nessa fase emergencial, ela deve ser aberta para quem precisa, mas não permanecer fechada. Perfeito. E aqui, só para deixar, a Tiara está aqui, só para deixar claro, né? Hoje a gente já tem o decreto estadual, tá? E o decreto estadual permite a abertura das escolas. Só que existe um entendimento de que é competência de cada município, por se tratar, eu tenho um pouco de divergência, mas de interesse local, decidir se nos municípios do estado de São Paulo, se você abre ou não a escola, tá? Então a gente está, entre aspas, nessa briga, né, ou nesse convencimento, e justamente esse tipo de live, de informação, é importante para chegar, né, no prefeito. Tem uma reunião, inclusive, essa semana com ele. Vou tratar desse assunto, vou levar. Eu sei que as escolas particulares, elas estão se mobilizando, né, através de contatos, através de ofícios, através justamente desse movimento para realmente abrir, né, abra com protocolos de cuidado, né, que as escolas já se prepararam exaustivamente e já investiram também, né, bastante nos protocolos extremamente rígidos, tá? Eu tenho certeza que todas as escolas... Um outro ponto que as escolas estão sofrendo são as escolas menores, né? Quantas escolas estão fechando, estão para fechar. Tá a Fernanda aqui, Bugarelli, assistindo a live de uma escola aqui importante de Souza, uma escola pequena que está sofrendo. Quantas outras escolas infantis, né, nós teremos fechadas, né? E para onde vão esses alunos? Então, assim, são várias outras consequências justamente desse fechamento, né, desse lockdown, que foi o país que mais deixou fechada a escola no mundo, né? E se a gente prioriza, se a gente sabe que a educação é a base da sociedade, é a base de tudo, por que a gente faz isso? Meu Deus, é isso que eu não entendo. E é isso que eu não posso defender, doutora. Nem a senhora, nem eu, que a gente recebe uma enxurrada de crítica. Olha, Marcelo, eu defender a abertura escolar em junho do ano passado. Então, a partir de maio, abril, já começaram a sair os primeiros trabalhos a respeito da doença na infância e já começavam a surgir trabalhos que questionavam o fechamento escolar, né? Que questionavam, eles já interrogavam, eles já indagavam se essa medida não traria prejuízos maiores do que o benefício de fechar escolas. Isso em junho. Hoje já se sabe que é incomparável, né? Que os prejuízos são infinitamente maiores do que os benefícios de fechar a escola.
Então, é inconcebível para nós vermos, né, todos os dados, toda a ciência, todas as publicações e revistas renomadas, viu? Não são qualquer revistas científicas, não. British Journal, o JAMA, a Academia Americana de Pediatria, na Pediatrics, ou seja, são revistas de intenso renome que já demonstravam desde muito cedo que a doença não era assim, que a transmissibilidade não era como se pensava que fosse. Os estudos hoje são de meta-análise. Para quem não sabe, estudos de meta-análise é a revisão de todos os estudos publicados, então que chegam à conclusão de que a transmissão é muito baixa na infância. Então, a gente tem que ter em mente que os países que abriram escolas logo no início da pandemia, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu na França, isso aconteceu no Reino Unido, a Austrália não fechou escolas, a Suécia não fechou escolas. Eles conseguiram demonstrar que a escola com protocolos, e olha que os protocolos deles são bem mais frouxos que os nossos. Lá eles não obrigam crianças menores de 10 anos a usarem máscara. Nossa, tá? isso eu acho horrível. Então, lá não é obrigatório, né? A criança menor de 10 anos, ela é estimulada, mas ela não é obrigada a usar escolar. Então, veja que ainda lá existe um outro protocolo. Mas ele preza pela medida de distanciamento, ele preza pela higiene das mãos, né? Que as crianças são estimuladas a higienizarem as mãos, e a redução no número de alunos de sala de aula, né? À medida que tem mais impacto, é a redução de alunos dentro da sala de aula. Na educação infantil, a gente sabe que o que as crianças precisam é de ar livre, né? Então, é de área, porque elas não vão usar máscara, então elas podem ter uma área maior para conviverem, então não teria problema. Eles demonstraram que com protocolos, a taxa de transmissão nessas escolas, depois que houve a reabertura, é próxima de zero. Próxima de zero. Então, a transmissão dentro do ambiente escolar, o adulto está protegido dentro do ambiente escolar. Agora, o que não pode acontecer são quebras de barreira, né? Então, a gente sempre fala. As quebras de barreira, que é quando você tira a máscara para o encontro de corredor, ou quando você não respeita o protocolo, você não cobra que as crianças usem máscara. As quebras de barreira é o encontro que acontece fora da escola, sem as medidas de proteção, né? Que foi o que nós vimos que aconteceu com a escola Jaime Kratz, né? Que teve um encontro pré-abertura escolar, sem proteção, sem máscara, muitos professores. Então, isso foi uma medida de quebra de barreira sanitária numa época de epidemia. Então, isso vai aumentar o número de casos. Então, a gente tem que entender que risco zero não existe. Eu recebo muitas perguntas assim, mas eu tenho um bebê pequeno, eu mando ou eu não mando? Você mandaria se fosse gripe? Mandaria, não mandaria? Então, qual é a diferença de você mandar e a criança poder contrair o vírus da gripe ou poder contrair o vírus da Covid, né? A doença nela é de baixa gravidade, ela tem um baixo potencial de transmissão. Então, a gente tem que refletir de uma forma sensata, né? Usar o raciocínio lógico para a gente tomar as decisões. Então, a escola com protocolos, ela é segura. E nós, familiares, nós temos obrigação de ter uma comunicação transparente com a escola. Então, a criança doente não pode ir para a escola, né? Então, eu sempre fui contra a escola medicar. Meus pacientes sabem. Eu não gosto de fazer receitinha de antitérmico para mandar para a escola. Por quê? A medicação é uma responsabilidade dos pais, porque a criança doente não deve estar na escola. É por isso que a gente tem uma alta transmissão de vírus infantis dentro do ambiente escolar, porque nós não respeitamos e mandamos a criança doente para a escola. Aquela febre, aquela tosse, aquele resfriado. Quantas mães eu já vi colocarem antibiótico dentro da bolsa e mandar para o professor medicar?
Nossa. Errado, né? Isso está errado. Então, essa cultura precisa mudar. Por isso que eu falo que pandemia tem coisas positivas também. A gente precisa mudar posturas, condutas já tão enraizadas na nossa sociedade. Então, nós podemos manter o vírus longe da escola. A gente tem que ter uma comunicação transparente, afastar os contatos, afastar os casos suspeitos, não aceitar a criança doente dentro da escola. A escola não pode ser permissiva. A escola tem que ser muito rígida. Ah, ele está subfebril. Não, ele não vem entrar na escola hoje. Ele vai ficar em casa. Porque senão você vai colocar todo o ambiente em risco desnecessariamente. Perfeito. É porque a gente estava acostumado, tá com o nariz escorrendo, tá com uma tosse. Não, acho que dá para ir, mas, né? Eu acho que justamente isso veio para também deixar os pais mais conscientes, né? Se você vai colocar em risco, é em risco, mas você vai transmitir para outras pessoas, né? Exatamente. Então, quando esse ponto é fundamental. É trabalhoso? Exatamente. É trabalhoso? É trabalhoso ficar com criança em casa. Às vezes você tem um compromisso de trabalho, mas seu filho está doente. Não tem muito o que fazer, né? Então você não pode mandar ele doente para a escola, porque aí você vai colocar em jogo toda a regra sanitária daquele momento, que é um momento muito delicado, que a gente quer manter o vírus longe da escola. E isso é possível, né? É possível mantermos o vírus longe da escola. Aqui eu estava olhando, eu sei que existe uma luta grande, né? Inclusive que agora aqui, acho que está todo mundo no limite, né? Não sei se a Tiara está aqui, ela é uma das organizadoras aí do movimento das escolas, são mais de 200 escolas aqui de Campinas região, né? Ela disse que teve com o prefeito hoje, eu vou estar acho que na quinta-feira também, justamente para tratar disso, para levar isso para ele, né? Porque o que eu recebo de críticas, se é advogado, você está falando de tema de, por exemplo, volta às aulas, o que você entende disso, né? Eu falo assim, realmente, eu não entendo nada, por isso que eu, entre aspas, me consulto, né, com profissionais que entendem e que são da área, né? São pediatras, que nem você, está falando com propriedade, com dados, né? Com estudos que realmente a abertura das escolas ela não afetou, não aumentou, né, o nível de transmissão. As crianças, elas não transmitem quando elas são, né, que a gente fala, assintomáticas, e quem passa para os nossos pais, pai e minha mãe estão ouvindo, né, quando eu não quero ir lá, que eu falo que a gente acaba saindo, se descuidando, eu não vou porque quem vai passar sou eu, não são meus filhos. Então, tudo isso que a gente, acho que é fundamental deixar claro, esclarecer. Eu não estou abrindo escola porque eu quero despejar nada, justamente porque eu acho que a educação é essencial, sempre lutei isso. A gente tem uma ONG que a gente trabalha com 80 crianças, viu, doutora Sinara, lá no São Pedro, e eu sei o quanto eles estão sofrendo. A gente faz a parte educacional numa região um pouco mais carente aqui de Campinas. Então, assim, a gente vê o sofrimento, né, e de toda uma cadeia. A gente vê os transportadores escolares, né, no desespero, sabe, pedindo, pessoas que realmente tinham um nível razoável de vida, pedindo cesta básica. Isso dói no coração. A gente tem que fazer, a gente todo mês faz ação lá para arrecadar alimento, né, coisa básica. Então, assim, acho que tem que parar dessa discussão política, tem que ver menos televisão. Acho que a nossa obrigação, né, é levar informação e levar informação clara para as pessoas, né, desligar um pouco a TV, ver realmente o que são informações de profissionais competentes, de profissionais realmente que sabem o que fazer. Exato. Eu vi um comentário aí de uma mãe que ela escreveu que as escolas particulares veem alunos como clientes e que eles podem fazer de tudo para abrir escola. Mas eu não concordo, porque eu acho que se você se considera um cliente de uma escola particular, né, você tem que prestar atenção no que essa escola te oferece de protocolos. Então, eu recebi muitas perguntas na semana passada de algumas escolas que estão prontas para abrir, se as mães mandariam ou não. Eu falo sempre para elas, chequem os protocolos de segurança oferecidos pela escola. A escola está respeitando as normas para ela abrir? Ela está cumprindo os 35% de alunos?
ela está exigindo o uso de máscaras, ela troca a máscara das crianças depois do lanche, ela armazena essa máscara corretamente, ela respeita o distanciamento social. Então, eu não vejo motivos para a gente não abrir escola e para a gente não mandar as crianças para a escola. Não, olha, eu mandei meu filho para a escola, cheguei lá, tinha 60 dentro da sala de aula, estava cada um de um jeito de máscara, não tinha medição de temperatura na porta, não tinha dispenser de álcool em gel disponível nos ambientes. Opa! Essa escola não está respeitando os protocolos sanitários. Ela vai ser sede de um surto, não tenha dúvida. E faz a denúncia, né? Exato, e denuncie. Se você chega num ambiente desse, você deve denunciar. Então, nós também, como consumidores do serviço escolar, nós também somos fiscalizadores. Nós também precisamos exercer o nosso papel. É que nem escolas que, quando tem um caso suspeito, saem fechando a escola inteira. É uma conduta também errada. O cara era da manutenção, circulou no ambiente escolar, a escola inteira fechou. Por quê? Sim. Né? Então, ou seja, várias coisas são feitas de maneira errada, são feitas com pessoas tomando decisões sem embasamento científico nenhum, e aí você só gera pânico dentro da escola. Nossa, a escola tal teve 3 casos de Covid. Mas pera lá, onde contraíram Covid? Quem foi o caso e o índice? Isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente vai falar de epidemiologia. Quando a gente vai falar de segmento dos casos. Você não pode achar que, porque teve 3 casos de Covid, contraiu o Covid na escola. Você citou o caso da menina, né, Marcelo? Aquela menina de 13 anos, né? Ela foi a óbito por uma complicação da Covid. Ela foi a óbito por uma síndrome inflamatória multissistêmica, né? Que é a SIMP, né? Uma complicação rara na infância, menos de 0,5% das crianças evolui. Ano passado a gente teve no mundo aproximadamente 990 casos. Então, é uma síndrome bem rara mesmo. E ela tinha pegado Covid dos pais. Dos pais. Os pais tinham tido Covid 21 dias antes dela abrir o quadro da síndrome inflamatória, né? E ela teve uma forma assintomática da doença. E a gente sabe que a SIMP, ela pode acometer crianças assintomáticas, tá? É uma complicação autoimune. Eu já falei sobre a SIMP lá na minha página. Então, então a gente não pode confundir. A criança pode evoluir com uma complicação, o adulto pode evoluir com uma complicação autoimune. Mas isso não é o ambiente escolar que trouxe essa complicação para a criança. Não foi pela escola que ela contraiu isso. Entende? Influenza... O que a gente tem que fazer de raciocínio? Uhum. O influenza B, né, doutora, é muito mais, como eu posso dizer, contagioso do que a Covid, não é? Os vírus influenza, o A e o B, né? O A, que é o H1N1, e o B, geralmente, é a gripe comum. Eles têm uma predileção pelas crianças, né? Influenza, parainfluenza, rinovírus, adenovírus. São vírus classicamente respiratórios, né? No início, se achou que o SARS-CoV-2 ia ser mais um vírus respiratório para a infância, mas não foi isso que aconteceu. As crianças não foram adoecendo, a gente não foi encontrando transmissibilidade como a gente encontra no caso do influenza, no SARS-CoV-2, que é o coronavírus. E a criança, ela é uma velha conhecida da família coronavírus. Tem várias cepas de outros coronavírus causadoras de infecções muito leves do trato respiratório. Inclusive, essa é uma das correntes pelas quais se postula que as crianças possam ir melhor. Existem várias outras, né? Que elas não têm a enzima conversora de angiotensina, que é o receptor que o vírus utiliza para entrar na célula, que elas não têm a proteína, que hoje se fala na proteína, na cinerase, né? Na PMSS, que é uma proteína expressa
pelos hormônios androgênicos, né? Então, isso também explicaria porque as crianças vão muito bem, porque elas não têm grandes receptores androgênicos, que são expressos pelos hormônios. E também explicaria porque muitas vezes os menores de 1 ano vão pior, porque eles nascem em mini puberdade, né? Então, então existem várias questões aí na infância que corroboram para essa benignidade da doença, né? Então, nós não podemos fechar os olhos para isso. Isso é um grande trunfo que nós temos para poder manter as crianças tendo a sua vida de volta, sendo crianças, elas tendo sensação de pertencimento. Criança precisa pertencer a uma comunidade. Elas não pertencem a nada, a ninguém, há mais de 1 ano. E isso já não dá mais para tolerar. Um ponto aqui, doutora, acho que nem nos países que estão mais avançados eles pegaram a comentar sobre a vacinação nas crianças, né? Acho que a princípio o protocolo não é vacinar as crianças. Várias firmas, elas já estão fazendo testes em crianças maiores, né? Então a Janssen começou com 12 anos, a Coronavac acho que foi testada para cima de 5 anos, já começa a apresentar testes, né? Mas a vacina, ela não tem ainda, até agora, até o momento, um impacto na transmissão, tá? Então a vacina evita o adoecimento. Então, as crianças, realmente, elas não são a nossa prioridade na vacinação. Porque elas adoecem pouco, elas transmitem pouco, elas complicam pouco. Então, elas não têm a prioridade, como elas têm no caso do influenza. Hoje, você bem mesmo disse que a partir do dia 12 começa a campanha de vacinação contra o vírus influenza, a campanha da gripe, né? No SUS começa dia 12. E quem é o grupo prioritário de vacinação? Os menores de 6 anos, né? A campanha abre com eles. Então, é um comportamento totalmente diferente do SARS-CoV e do vírus influenza. Então, se a vacina tivesse um poder ainda de transmissão, como a gente tem na vacina do sarampo, a vacina da catapora, tanto que a gente faz até vacinação de bloqueio. Quando a gente tem surtos em escolas, a gente faz vacinação de bloqueio. A gente dá a vacina para que essas crianças não contraiam o vírus. Aí, poderia-se até pensar em colocar as crianças juntos dos outros grupos prioritários. Mas, por enquanto, não. Ninguém pode pensar nisso ainda. E o que é importante, por mais que as vacinas tenham baixo efeito colateral, a gente sempre tem que questionar que um grupo que adoece pouco, que complica pouco, a gente não pode aceitar mínimos efeitos colaterais, né? Pediatra é um grande defensor de vacina. Eu acho que se existe alguém que vacina o mundo, é pediatra, né? Nós somos defensores, ferrenhos da vacinação. Mas a gente tem que ter calma, né? A gente tem que ter calma, porque se uma criança complica da vacina, ela poderia não complicar da doença. Então, a gente não pode ter um remédio, né? Esse é o princípio básico da medicina, e não fazer mal. A gente não pode ter algo que possa fazer muito mais mal do que a doença. Os estudos são promissores, demonstram que os efeitos colaterais são muito pequenos, que as crianças estão demonstrando uma boa eficácia. Então, ao que tudo indica, talvez tenhamos vacina para crianças também. Mas também não precisa esperar as vacinas nas crianças para mandar para a escola. Acho que por tudo isso que você falou, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu peguei um comentário aqui que os pais só vão mandar as crianças quando houver vacinação para eles. Não. Acho que... É exatamente isso. A gente tem que entender que as crianças não são as transmissoras da Covid. Então, você não precisa esperar vacinar a criança, até porque a vacina não vai evitar a transmissão, ela não tem impacto na transmissão, a vacina só tem impacto no adoecimento, ou ela evita que você contraia o vírus, ou ela evita que você complique com a doença. Mas ela não vai impedir você de transmitir caso você contraia e evolua com uma forma leve da doença vacinado. Isso que é importante saber. É isso que eu deixar claro para todo mundo, né? Que divulgar outdoor, Instagram, Facebook, acho para todo mundo ficar ciente que não é que o Marcelo está falando, né? É a doutora Sinara, pediatra especialista
Eu não sou eu que estou inventando. Exato. Doutora, poxa, acho que falamos tudo, faltou alguma coisa, até anotei aqui, mas... Não, Marcelo, eu acho que falamos tudo. Eu acho que o principal é isso. É as famílias entenderem que a doença na infância tem baixa gravidade, que as crianças são baixos transmissores, elas não são super spreaders, né? Que são os grandes transmissores, são os adultos jovens. A escola com protocolos é segura. A escola pode abrir, mesmo nesse momento, ela pode abrir, ela tem condições de abrir com protocolos, se ela seguir as recomendações adequadas dos protocolos sanitários, porque os dados de escolas abertas não aumentou a circulação de pessoas, não aumentou a curva pandêmica, não aumentou o número de óbitos. E nós sabemos que as crianças, elas protegem, de uma certa forma, aqueles que convivem com elas. Então, nós não temos mais motivos para manter. Agora, qualquer abrir de qualquer jeito? Não. Vamos abrir de qualquer jeito, né? Nós vamos abrir com Aqui, eu vi, voltou. 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 Pode continuar, doutora. E eu queria só esclarecer uma outra dúvida, Marcelo, que eu vi muita gente perguntando assim: as UTIs estão cheias de crianças com Covid. Não, não estão, tá? As UTIs não estão cheias de crianças com Covid. Essa época do ano é uma época de circulação do vírus sincicial respiratório e de outros vírus responsáveis por quadros pulmonares, tá? Então, as crianças as UTIs estão cheias de crianças com outros quadros respiratórios que não Covid, tá? Então, isso é muito importante deixar claro para as famílias, porque são inúmeros os áudios sensacionalistas. Eu recebo todos os dias de mães que me mandam: olha isso, vê se isso é verdade. Isso não é verdade, isso não procede. E a gente tem que embasar nos fatos. Quem não acredita, leia a nota técnica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eles foram muito claros nesse sentido. Você publicou, né, doutora? Tá nas suas redes, né? Isso, tá também na minha página. Bom. Doutora, super obrigado mais uma vez. Acho que foi super esclarecedor, né? A gente trabalha com a realidade, trabalha com fatos. Obrigado a todos que assistiram. Eu acho que é importante a gente levar informação de qualidade e com profissionais que entendem do assunto. Super obrigado mesmo, doutora, pela sua disponibilidade, sair da correria, né? Com médico, com mãe, mas dispor aí seu tempo para falar com a gente de um assunto tão fundamental e tão importante. Parabéns pela sua luta, né? Justamente pelas escolas abertas, que é a minha luta também. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Vamos sim, Marcelo. Brigadão pelo convite, brigadão pela oportunidade. Eu acho que é isso aí, é levarmos informação de qualidade, sem sensacionalismo, mostrando o verdadeiro risco, para que as pessoas decidam embasadas na verdade. Isso é o fundamental. Obrigadão. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.